com vídeos separados, então só fazer uma contextualização. Falávamos então desses desafios, né, da educação geográfica em tempos de pandemia, apresentar 5 desafios. Falei do primeiro desafio, que é o quando nós vamos voltar, que, né, vivemos num mundo de incerteza, não temos, né, não sabemos quando retornaremos, mas, né, o que a gente tem de mais palpável é a questão da ciência, confiar sempre na ciência. O segundo desafio que nós estávamos discutindo, bem na hora que nós caímos, é o eu preciso trabalhar. Então, eu preciso garantir o meu salário, eu não posso deixar o meu salário descontado, eu preciso trabalhar, seja na rede pública ou na rede privada. E eu estava contando um relato de uma aluna, professora, as dificuldades que ela tem passado, e uma dessas dificuldades tem sido a instabilidade na rede de internet. Esse modelo, né, que de ter online para justificar o salário dele, para a escola continuar recebendo, a gente não ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, nos remete àquele clássico exemplo lá da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, não sei se pode falar Paulo Freire aqui, não sei se a gente não vai cair de novo, que é de 1974, que já era discutido na ideia da nova escola lá nos anos 20. Então, se a gente fizer um pouquinho de matemática aqui, se eu estiver errado, me corrijam, que eu sou de humanas, estamos em 2020, mas desde 1920 já se discute, não o termo educação bancária, mas esse tipo de educação que a gente tem hoje. Então, são 100 anos, é um século, e a sociedade ainda não aprendeu como se aprende na escola. Então, esse desafio, que é a questão do preciso trabalhar de qualquer jeito. E já que eu preciso trabalhar, vem o outro desafio que, como ensinar? Já que eu sou obrigado a trabalhar, como se ensina? Né? E, claro, a gente teria que fazer um curso inteiro de geografia para aprender a ensinar geografia, mas se pudesse resumir a grosso modo, usaria aquela famigerada frase, né? Só sabe ensinar quem sabe como se aprende. Entender que na relação aluno-professor, eu estou falando de 2 seres humanos, de 2 seres biológicos, né? Seres vivos, que são regidos lá pelo princípio da biologia, que é da homeostase. O princípio da homeostase trata sempre da regulação da vida. Então, a partir do momento que eu preciso regular a minha vida, quando um aluno não se interessa na minha aula, ele está agindo da forma mais inteligente possível, ele está resolvendo um problema para ele. Porque se aquilo não é interessante para ele, o passo mais fundamental, mais lógico, né, seria a negação. Já que a gente é obrigado a trabalhar com isso, é interessante nós evitar acúmulo de atividade, evitar texto denso, aproveitar que é época de pandemia, de reclusão social, explorar música, construir conhecimento a partir de filmes e a partir da interpretação do aluno. Então, utilizo a interpretação do aluno para chegar até o conceito e não o movimento inverso. Eu posso me utilizar do conceito das situações geográficas para fazer uma relação direta com a pandemia com isso. E o clássico exemplo da pizza, né, que a gente traz em aula, né? Meu relógio aqui são 7h56 da noite, não sei se alguém acabou jantando ou não, mas digamos que alguém tenha tomado ali um café às 6h30. Se eu trago aqui, a pessoa não está com fome, porque ela tomou o café às 6h30, mas se eu trago aqui um pedaço de pizza, para quem gosta de pizza, lógico, né? Uma pizza com queijo derretido, crocante, gostosa, com fumaça saindo, com cheiro, e ainda faço mesmo aquele aluno que não está com fome, ou mesmo que não está com fome, vai querer um pedaço dessa pizza. E o ensino de geografia hoje em dia é isso. É a pizza que o aluno não quer comer, não está com fome, mas gostaria de comer. Bom, tem mais 2 questões que eu tenho para trazer, que é um quarto desafio. Antes ainda, né, nesse como se ensina a respeitar as relações de sujeito e objeto no espaço geográfico. Quando em EAD, apenas se explora a questão do objeto e a interpretação que o aluno faz desse objeto. Então, eu tenho somente um sentido. Quando em sala de aula, né, a gente tem a oportunidade de trabalhar com essas 2 vias. Então, eu tenho a assimilação e a acomodação do conteúdo para que o aluno consiga desenvolver aquilo que a gente chama de tomada de consciência, que é quando os princípios da geografia ficam mais claros e acabam facilitando e contribuindo para a interpretação do espaço geográfico. Sim.
Outro desafio que eu tenho aqui para trazer para vocês é um que eu vejo muitos colegas tendo, que é a questão do preciso ser produtivo. Então, época de pandemia, eu preciso estar lendo um livro, eu preciso estar sendo atualizado. E aí que fica a questão, será mesmo que eu preciso estar sendo produtivo? Será que tem essa necessidade de eu ser produtivo nos dias de hoje? A gente precisa respeitar, primeiramente, o nosso corpo, a gente precisa respeitar que o nosso cérebro ele funciona de uma forma específica, que nós somos diferentes, né? Para iniciar, nós temos histórias de vida diferentes, biologicamente somos diferentes, e a partir do momento que se apresenta para nós uma situação, essa situação acaba influenciando o nosso pensamento, esse pensamento acaba modificando as nossas emoções e, consequentemente, o nosso comportamento. Então, eu vejo muitos colegas que acabam, né, nesse período, trocando o dia pela noite. Chega durante o dia, fica imprestável, porque está com sono, não consegue desenvolver uma atividade. Então, tudo aquilo que eu falei de como ensinar, onde eu tenho que levar a pizza, que eu tenho que motivar o meu aluno, eu já não consigo me motivar. Eu já estou para baixo. Por quê? Porque tem essa situação de pandemia, acaba afetando o meu pensamento e aí mexe com as emoções. As nossas emoções, nós não controlamos. A gente pode tentar controlar o pensamento, podemos tentar controlar o nosso comportamento. Mas as emoções a gente não controla. Por que a gente não controla as emoções? Porque as emoções elas vêm lá do nosso id, né? Vêm lá dos nossos instintos mais profundos. Então, eu tenho que pensar em controle ou modificação desse comportamento, o que não é fácil. Porque eu ligo a TV, eu sou bombardeado de notícias que me deixam para baixo, eu fico sabendo de pessoas que não estão bem em função dessa situação, seja financeiramente ou seja em função da própria saúde. Então é um momento que é muito delicado. Então eu, professor, tenho que tomar cuidado ao fazer essa cobrança dos alunos, porque, né, para mim. Quer falar, Gabriela? Essa questão, né, do emocional, ela afeta muito, porque tem professores que se cobram, né? E quando uma aula não rende, eles se sentem muito mal. E aí, a próxima ele já vem desmotivado e assim vira um ciclo vicioso que nem os alunos aprendem e nem o professor consegue ensinar, né? Tá me ouvindo? O teu finalzinho eu não consegui ouvir. Pode repetir, por favor? Eu havia falado que é um ciclo vicioso e que acaba nem o aluno aprende e nem o professor consegue ensinar. É um momento que ele é muito delicado. A gente tem que levar em consideração e criança, 12 anos, recebendo muitas atividades das professoras, não dando conta de realizar todas essas atividades. E aí a mãe dele já começou a ficar preocupada, o que está acontecendo, mas é natural, né? O nosso corpo ele vai criar essa negação, a nossa mente vai criar ação. São trabalhos enfadonhos, às vezes é um recorte e cola, copia e cola, enfim. E o último desafio que eu tenho para apresentar aqui, antes de a gente começar a nossa discussão, é aceitar a complexidade do mundo. Como assim aceitar a complexidade do mundo? Nós vivemos num mundo que ele é complexo. E ser complexo significa não é algo difícil, e sim alguma coisa que é tecida junto a outras coisas. Nesse mundo complexo que nós temos hoje, verdades são provisórias, o mundo ele nunca é, ele parece ser. A gente vive o nosso mundo a partir de sistemas, vivemos um mundo junto da contradição e precisamos entender a parte está no todo, assim como o todo está na parte. O maior exemplo disso é um coronavírus, né, um novo coronavírus que se inicia até então na China e hoje acaba tomando conta do mundo inteiro. Então a gente precisa aceitar essa complexidade no mundo. Acho que são esses desafios que eu trouxe aqui. Vamos retomar eles rapidinho? Então, o primeiro desafio, né? Quando tudo isso vai acabar? Não temos resposta, mas devemos acreditar na ciência, é o que nós temos de mais embasado para isso. Eu preciso trabalhar, sou professor de geografia, não quero perder meu emprego, tenho que arrumar motivo para trabalhar.
perdi o 3 aqui, mas o 3 diz que eu tenho que saber como ensinar. Então, além de trabalhar, de precisar, preciso saber como se ensina nesse momento tão delicado. Preciso ser produtivo, tem uma cobrança da sociedade, né, para a gente ser produtivo cada dia mais. E tem dias que a gente não quer nem levantar da cama nesse período. E aceitar a complexidade do mundo de hoje, que não é algo simples assim, mas a partir do momento que a gente aceita essa complexidade, para a gente fazer algumas relações e compreensões, fica mais fácil, porque a nossa mente, o coração dá uma acalmada também, se a gente aceita que o mundo é complexo. Vou passar a palavra para a Gabriela, se quiser comentar ou trazer algumas perguntas, seguir a nossa conversa. Tudo que eu queria falar, nós dois conversamos, que é sobre esse AD, né? Que é um mundo complexo, um mundo novo, que eu vejo muitos professores e muitos alunos com preconceito em relação a isso, sendo que, na minha opinião, dá para ser um momento proveitoso para ambas as partes, se a gente souber relacionar bem até passar, né, essa fase da pandemia. É só um pouco de cuidado com o proveitoso, né? Para algumas famílias não é nem um pouco proveitoso esse momento. Como eu disse, a gente tem que viver, né? Se apegar em informações, evitar, tomar cuidado com oportunistas que tem por aí, medida do possível. Acho que a palavra-chave, acho que dessa nossa conversa né, o termo-chave é na medida do possível, né? Realizar as nossas atividades. Sim, sim. Eu separei no nosso Insta, a gente colocou uma caixinha de pergunta para se o pessoal tivesse alguma dúvida. E aí eu separei algumas para a gente discutir, pode ser? Pode. A primeira pergunta, ela foi do Gabriel Londres, eu não sei se pronuncia assim. Ele perguntou assim, EAD, ameaça ou futuro? Respondo direto agora? Sim. EAD, ameaça ou futuro? EAD, futuro e ameaça, né? Não ou, mas pode ser uma ameaça. Pelas mesmas questões que a gente acabou discutindo lá no segundo desafio, o EAD que tem como ser uma ferramenta de construção do conhecimento, mas se eu não vou me utilizar bem dela, se eu não tenho tecnologia adequada, se eu vou encher os alunos de vídeo, daqui a pouco o aluno não tem suporte a assistir esse vídeo, ou ainda se um aluno copia e cola da internet. Então tem vários, assim como a própria sala de aula, tem um potencial para ser um grande evento de construção do conhecimento, de difusão do conhecimento. O próprio EAD, se eu não tenho esse devido cuidado, ao invés de favorecer o conhecimento, acaba se revelando o que a gente tem visto no próprio depoimento da aluna aqui, que ao invés de contribuir, tem bastante para ela e, consequentemente, para os alunos também. É o famoso finge que ensina e finge que aprende. Sim. Outra questão também que a gente pode relacionar com isso é o celular na sala de aula, né? Uma ameaça ou futuro, porque é algo que já está aqui, muitos professores não sabem lidar. E pode ser, o futuro, mas também pode ser uma ameaça ao ensino, né? Eu trabalhei, foram 2 anos, na rede pública de ensino estadual lá do Rio Grande do Sul, e a escola que eu trabalhava tinha um projeto UCA, que é um computador por aluno. Então, na época, cada aluno recebia um laptop, a escola tinha internet Wi-Fi, só que era realmente o professor. Então, era uma tecnologia que era nova para o professor, muitos, né, não tinham familiaridade com aquilo, e muitos se sentiam mal em saber, em ver, né, que sem sentido, em ver que o aluno dominava aquela tecnologia mais que o professor. E dependendo do professor, isso acaba sendo, né, chega a ser triste, porque ele não está entendendo o papel dele como criador, possibilitador de criação do conhecimento, de construção do conhecimento. E sim, né, como eu brinco em sala de aula, tá achando que é a Lady Gaga ou a Madonna que vai dar um show, né? Sim. A próxima pergunta foi da Samara Paiva
e ela fez 2 perguntas. A primeira é como fortalecer o laço, laço aluno e professor, e a segunda é como usar dinâmicas em vídeo sobre o ensino geográfico com os alunos. Pode repetir a primeira, por favor? Como fortalecer o laço aluno e professor. Pronto. Fortalecer o laço entre aluno e professor, né? A gente tem que tomar também, vamos devagar aí. Na relação que a gente acaba estabelecendo com os alunos, principalmente alunos de escola do ensino básico, o professor ele nunca é um amigo do aluno, né? O professor ele estabelece, ele mantém uma relação amigável, que é diferente de ser amigo do aluno. Essas relações elas se dão basicamente por uma palavra, que é respeito. A partir do momento que tem respeito, o que o aluno está fazendo ali, a sua conduta, a sua aula a sua prática acaba sendo de forma transparente, essa transparência acaba chegando ao aluno e aí o respeito está sendo dos dois, né? Então, acho que a melhor forma de fortalecer é mostrar que tu respeita aquele momento do aluno que está ali na tua frente, independente da idade, independente do ensino fundamental ou médio. No ensino fundamental, inclusive, tem sempre o professor chato e o professor legal, né? E a gente pode perceber que essa relação com o professor legal é sempre mais estreita do que com o professor chato. De novo, né? Esse professor legal também ele pode ser aquele que está só sendo legal, mas também não está colaborando para a construção do conhecimento. O aluno é muito inteligente, né? Boa professor que acaba subestimando que o aluno não percebe, que o professor não sabe o conteúdo, ou não está ali para ensinar, ou tantas outras coisas. Independente, tanto lá no ensino fundamental, até mesmo no ensino superior, por mais que a gente não domine algum conteúdo, a gente sabe quando o professor está ali para nos enrolar. Isso tem bastante. E aí, quando eu sei que tem um professor legal, um professor que não ensina, ou um professor que é bonzinho, tantos outros adjetivos, eu me aproveito, e volto, a fingir que estou aprendendo, o professor está fingindo que está ensinando e está tudo certo. Como usar a dinâmica de vídeos no ensino de geografia? Acho que é isso, né? Isso. Acho que é muito específico, essa pergunta é bem específica acho que ela foge um pouquinho do nosso tema aqui, mas ela é bem específica em relação ao ensino de geografia, como a prática em si. E aí é pensar, para que faixa etária eu estou trabalhando aquele vídeo, Independente da faixa etária, não pode ser algo maçante, assim como essa nossa conversa também ela não pode ser muito extensa, porque acaba perdendo interesse, acaba cansando. Cientificamente dizem que a gente só consegue prestar atenção nos 6 primeiros minutos de uma conversa, E depois é muito fácil de a gente desfocar. Então, se eu vou apresentar um vídeo que eu vou conseguir atrair o aluno, já é mais complicado. Sempre que eu trago um vídeo, também é interessante eu estabelecer uma série de roteiros, ou seja, ponto lá na apresentação desse vídeo, Pode ser perguntas, podem ser, enfim, aí vai da criatividade do professor. Mas evitar algo extenso, material denso, fazer um pré-roteiro e conduzir uma boa discussão posteriormente. O professor Gabriel, ele mandou uma pergunta, ele falou assim, no caso da escola, que tem muitas turmas de 6º ano, manhã e tarde, o senhor acha que o EAD vai substituir a quantidade de docentes que teria que ter para suportar a quantidade de turmas? Com certeza não, Imagina, para ter quantos alunos ele falou, desculpa? Muitas turmas, ele não especificou não, do 6º ano, manhã e tarde. Por mais que cada dia as crianças tenham um acesso maior à tecnologia, querer que o aluno construa conhecimento a partir dessa demanda de cada vez mais aulas online não condiz com o estágio de desenvolvimento do aluno. Então, se eu pegar alunos do 6º ano, eles devem ter entre 11 e 12 anos, e a gente sabe que tem aqueles que acabam tendo acesso depois, ou acabam ficando mais tempo na própria série, ou no próprio ano. Então, já tenho ali uma incongruência de idade, que são alunos que podem ter de 11 anos até alunos que podem chegar a 17 ou mais. Que tipo de atividade eu vou aplicar para esse tipo de aluno, sendo que a faixa etária ela já é variada? Um aluno dessa faixa etária consegue sentar na frente do computador e se concentrar? Quanto tempo para fazer uma atividade? Que tipo de atividade vai ser feita?
Como é que o professor vai fazer a avaliação dessa atividade que vai ser explorada? Então, é complicado essa questão do professor. E a ajuda dos pais também é fundamental, né? Não vi o início, só vi dos pais. A ajuda dos pais é fundamental. Quando ajudam, né? Ou quando tem pais que fazem atividade pelo aluno e que é menos pior daqueles pais. Alguns são relapsos só e muitos outros, né, saem para trabalhar às 6 da manhã e acabam retornando 7, 8, 9 da noite. E aí o corpo já chega exaurido, a mente chega exaurida, que é a atenção que eu vou dar para esse aluno, né? Para essa criança, para esse filho, no caso. O Samuel fez uma pergunta também. Ele perguntou qual o papel do ensino de geografia para a construção do novo mundo pós-pandemia. Então, tem uma área na geografia que a gente chama de análise de situações geográficas. É um conceito, né, a gente pode explorar isso em outro momento, mas quando eu trabalho com ciências geográficas, eu consigo estabelecer essas relações do que acontece globalmente com o local, fazer um extrato geográfico a partir de conceitos que vão facilitar na minha compreensão de mundo. Então, a prática, a forma que eu vou escolher para isso, vai ser um fio facilitador, né, um condutor facilitador dessa forma de análise da situação geográfica. A outra pergunta, que foi a Tassiana que fez, ela perguntou assim: técnicas para um ensino mais didático. E o Douglas aqui na live, ele também perguntou a utilização de métodos que façam o aluno interagir cada vez mais com a aula. Eu acho que antes dos métodos, né, de interação, eu tenho que levar em consideração a comunicação. A comunicação que eu tenho que estabelecer com o aluno é algo que não tem nenhuma disciplina no currículo, nem próprio do ensino da geografia e nem mesmo na pedagogia. Isso não é explorado. Então, se eu consigo desenvolver de forma satisfatória essa comunicação, qualquer outro método que eu vá vir utilizar depois, qualquer outra metodologia que eu vá abordar, vai ser somente uma ferramenta de apoio. Então, a primeira coisa é comunicação. Quando eu consigo entender que a aula não está aqui, ela não está aí na cabeça do aluno, mas sim que a aula está nessa interação e que eu consigo respeitar o estágio de desenvolvimento do aluno, eu consigo respeitar as etapas neuronais que ele tem para desenvolver e aprender determinados conteúdos, a aula pode ser feita somente oralmente, ou com um pedaço de giz, com uma música, com um vídeo, com um teatro e assim por diante. Mas antes dos métodos e metodologias, eu tenho que trabalhar muito bem essa comunicação. Eu acho que só é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta para o professor, para mim? Vamos esperar um pouquinho. Eu tenho algo mais a acrescentar? Eu gostaria de agradecer a participação. Eu acho que quando a gente trata de rede social, principalmente de live, eu acho que não é para a gente se estender muito. Podemos pensar mais para frente em fazer novos drops como esses, né, curtos temas. Eu vi que tem uma preocupação muito grande em relacionar às práticas de ensino de geografia. Então a gente pode pensar num outro momento para isso. E se alguém tiver alguma dúvida, né, pode me procurar. Acho que a gente combina do pessoal do Cagel colocar o meu e-mail institucional, aí eu posso tentar responder, na medida do possível, né, algumas perguntas, porque por mais que eu esteja tentando ser produtivo também, tem orientações e bancas, inclusive, tive uma mais cedo, um pouquinho antes de entrar aqui com vocês. Como eu imagino que será... Pode falar. A última pergunta para fechar. Como você imagina que será a retomada das aulas? Eu acho que... Vamos pegar o exemplo da China, por exemplo, né? Lá na China, a gente vê os alunos com máscara, tem todo um aparato individualmente, cada um limpa a mão, tem chapéu especial para colocar a distância de um aluno para o outro. Não acredito que vai ser igual aqui, mas alguns cuidados nós vamos ter que tomar. O normal, ele já não existe mais. A gente pode fazer uma relação do que está acontecendo com uma categoria da geografia, que é a paisagem. Num piscar, né, numa piscada, a paisagem já não é mais a mesma. Então, está bem claro que o mundo que a gente tinha até 2019 não é o mesmo de 2020, por N fatores, e essa pandemia é o principal. Como eu imagino, não sei. Eu sei que vai ser diferente, mas especular,
eu não estou acreditando muito em especulação. Aliás, a gente liga mais tem especulação. Eu acho que a gente respirar e deixar para viver o presente e a gente vai descobrindo dia após dia. A pergunta ali, quantas horas tem o certificado dessa live, né? Teve a reunião do conselho, data de ontem, se eu não me engano, o Samuel estava presente. Eu acho comunicações que são formas, né, mais informais do certificado. Eu acho que a gente leva a reflexão e o conhecimento. Isso. É um livro que o senhor indicaria para a gente, para encerrar? Um livro que eu indicaria para vocês, para encerrar, tem que ser um livro que tem online, né? Isso. Não, sabe, pegaram aqui, né? Vou dar uma de Regina Duarte, isso não estava combinado. Eu acho que vocês podem procurar, tem um livro, Movimentos no Ensinar Geografia. São 4 volumes, vocês encontram, acho que os 4 vocês encontram em PDF, então procurem lá no Google, né? Na Geografia. Eu não vou dizer editora, porque eu não vou lembrar, são 4 edições, são 4 volumes diferentes, então cada volume saiu por uma editora. Mas eu posso passar para a Gabriela, se alguém tiver muito interesse, eu posso passar. Ok, muito obrigada, professor. O Cageu agradece a sua participação, tá bom? Eu que agradeço. Valeu. Se cuidem, fiquem bem e boa noite para todo mundo. É isso daí. Tchau, pessoal.